Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos, juntos mais uma vez para uma reflexão, uma meditação da palavra do Senhor. Fale conosco, converse conosco aí pelo acesso que tem aí embaixo do campo de mensagens, e a gente vai dialogando, ok? Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira. Você que está nos assistindo pela primeira vez, clique no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e vamos dialogando. Nós vamos fazer uma reflexão nesta manhã de 1º de maio, vou datar, né? Difícil eu datar, mas vou datar o nosso vídeo para falar justamente sobre trabalho e dignidade humana, né? De forma bem simples, bem rápida. Há um ditado popular que diz que quer descobrir quem inventou o trabalho. Bom, quem inventou o trabalho foi Deus, porque Deus é o primeiro trabalhador. Mas o texto que nós vamos ler encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 17 até o verso 19. É o texto da queda, muito conhecido, texto usado pelos dispensacionalistas para marcar, né, a saída do período da razão, da dispensação da inocência, para entrar no período da razão, do conhecimento, que é o pós-queda, a partir da queda, né? Eu acho bem interessante esse estudo para que a gente entenda a história da salvação, né? Se é assim que é, eu não sei, porque é bastante arbitrário, mas de qualquer forma é bem interessante quem criou esse sistema de estudo bíblico. Mas vamos lá, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Vamos para o texto? Gênesis capítulo 3, verso 17, que diz: E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A gente percebe aqui que passa-se uma impressão indutiva de que Adão não trabalhava antes. É um erro esse pensamento, é um erro. Adão sempre trabalhou. Quando Deus o fez, lá no final do capítulo 2, está claro, está escrito, fez macho e fêmea, criou, né? Fez o homem, a sua imagem e semelhança, e diz: cresci, multiplicai, enchei a terra, dominai, administrar. Ou seja, o homem administrava a criação de Deus, e isto é trabalho. Ponto pacífico. Todo o texto bíblico do Antigo ao Novo Testamento está claro que ao homem é digno o trabalho. O próprio Cristo fala de si mesmo, ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do meu Pai, ou seja, trabalho. O próprio Deus, quando instituiu o sábado, equivocadamente, imagina-se que não se trabalha no sábado, mas o próprio texto bíblico diz que ele cessou a sua criação no 7º dia, e o abençoou, ou seja, ele também criou no 7º dia. Então Deus é o primeiro trabalhador, criou todas as coisas, então isso é trabalho. Nós vamos nos livros de sabedoria, contido na Bíblia, o texto que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, verifique o que a formiga faz. A formiga trabalha o tempo todo, e nós também devemos trabalhar. No Novo Testamento está escrito: eu trabalho dia e noite para não ser pesado a ninguém. Servos, obedecei vossos senhores como quem obedece a Deus. Senhores, trate os seus servos com dignidade, honra, etc, etc, etc. Está escrito: ninguém segura a boca do boi que trabalha. Então trabalhar sempre foi uma coisa digna, nunca foi indigna. Não se deve olhar para Adão como sendo um preguiçoso, um ocioso, o que não tinha o que fazer. Muito pelo contrário. A ideia de jardim no Éden, a ideia de jardim no deserto, ou Éden, é esta coisa: jardim no deserto, não é paraíso. Essa ideia de paraíso é outra coisa, é uma palavra
que de certo não tem na Bíblia. Esse paraíso significa lugar onde tem palmeiras, água, vaca e 40 virgens para cada um. É uma palavra de origem árabe. Então, Éden é uma palavra acadiana que significa jardim no deserto. Não tem nada a ver com paraíso. Muito bem. Tem um texto no Novo Testamento que deixa claro que a terra aguarda a redenção dos filhos de Deus. Olha, na queda de Adão também aconteceu que tudo foi perdendo seu sentido, mas não no estalar de dedos. Está escrito, como nós lemos, que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, gradativamente a criação divina foi perdendo o seu caráter original, assim como o homem, quando ele peca, ele perde a inocência, ele passa a ser conhecedor de como é não ter Deus, e perverte a sua natureza. Ele passa a ter uma natureza pervertida em relação à criação original. Por isso, perversidade. Um olha para o outro e vê, está nu, eles sempre estiveram, já falamos sobre isso em outros vídeos nossos. Então, nu, eles sempre tiveram, mas a partir daí houve uma perversão. A primeira coisa que ele faz é tentar construir uma roupa para si, percebe? Então, a partir dali, a natureza foi se tornando complicada. Era um clima só, a ideia era essa, que o planeta Terra era um clima só, então não tinha essa, quando ele fala do suor do teu rosto, né? Existia um clima único e que facilitava a vida na terra. A partir do dilúvio as coisas ficaram complicadas. Então isso é interessante, né? Do suor do teu rosto comerás. Ou seja, naturalmente, gradativamente a terra também foi se pervertendo. Daí o texto neotestamentário, né, do Novo Testamento, que diz que a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus. Que nesse 1º de maio a gente se conscientize que Deus não quer pessoas preguiçosas. Trabalho sempre foi digno, trabalhar sempre foi honroso e é honrado ao homem que trabalha. Vamos trabalhar para Deus, vamos nos qualificar para trabalhar melhor no secular, embora o nosso país passa por crises, né? A gente sabe que o nosso governante hoje é um tanto quanto estranho em relação ao povo pobre, ao povo que necessita do socorro imediato, né? Então vamos orar para que a nossa nação, a nossa pátria, o nosso país, o Brasil, possa vir a crescer, que os pobres, que os povos, que essa nação tão sofrida, trabalhadora, e o brasileiro é trabalhador, que ele possa ter socorro de Deus e que Deus interceda a favor dos nossos governantes para que invistam na qualidade de vida, em justiça social, em solidariedade para esse povo que tanto necessita. Deus por nós, né, sempre, e que os nossos governantes, que tanto falam de Deus, mas que tudo indica pouco o conhecem. Desse 1º de maio tenhamos uma postura, nós evangélicos, de buscar a Deus, orar pelo nosso país, pela nossa pátria, para que Deus abençoe-nos, para que o brasileiro sofra menos. Sofrer ele vai. Nossos governantes estão estranhos em relação ao povo, mas que sofra menos e que nós, enquanto igreja, possamos vir a ter uma mentalidade de socorro. Adão nunca foi preguiçoso, Adão sempre foi trabalhador. Deus é trabalhador, o povo de Deus é trabalhador, os profetas eram trabalhadores, e nós também vamos trabalhar dia e noite para que não sejamos pesados a ninguém. Amém? Deus abençoe sua vida, nossa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Fiquem com Deus.